Então, pode compartilhar sua tela. Boa noite a todos. Nós estamos na oficina de casos clínicos. Hoje nós vamos falar, o tema é veia safena parva ou veia safena menor. O professor Fausto vai explanar sobre a veia safena e o ultrassom Doppler. Entrou um capturar aqui que não tem nada a ver. Ótimo. Excelente. Muito bom. Bom, então nós vamos conversar um pouquinho sobre o ultrassom Doppler e a veia safena parva. Chamo toda a atenção, isso é uma questão de ser acadêmico, e toda vez que você escrever o nome do Doppler, escrever com o nome com D maiúsculo aqui, né? Não esquecer disso, que isso é nome do inventor do efeito Doppler, não é uma maquininha qualquer. Então, essa é a mensagem geral, assim, para esquentar o assunto. A importância da veia safena parva, a gente já tinha percebido, do ponto de vista clínico, não com a finalidade da aula de hoje, mas para ressaltar a importância disso. Então, nós temos uma egressa, uma pós-graduanda nossa, de doutorado, a Amélia Seidel, lá na Universidade Estadual de Maringá, que preparou esse trabalho com 212 membros. A gente só separou aqui o grupo 1, que é o da safena parva, mostrando que ela sozinha ela pode levar à insuficiência e alterações da extremidade, com sintomas, né? Tanto aqui no inicial, com o C1, C2, assim como com os demais, com o C3 e até no C6. Quer dizer, então depende da repercussão, do refluxo que essa safena tem, ela pode provocar alterações importantes na extremidade. Então, mostra a importância da gente estudar esse vaso. Um outro pós-graduando, o Carlos Alberto Engelhor, de Curitiba, ele fez esse trabalho que é parecido com o que a gente fez, somente que ele apresentou um detalhezinho que interessa para nosso tema de hoje. Ele colocou também as terminações da veia safena. Então, ele mostrou que 43,1% dos casos, a terminação era exclusiva na veia poplítea. E que a veia safena parva, ela terminava na perca poplítea em 11% dos casos, até 4 centímetros acima, 34% dos casos. Então, quando eu era o jovem cirurgião, o que me falava era o seguinte: olha, pega na perca poplítea, corta ali que você acha a safena. E muitas vezes a gente não achava coisa nenhuma, né? Porque a desembocadura estava mais alta, estava mais baixa. Então, isso para nós era uma desinformação. Só que naquela época a gente só usava flebografia para fazer diagnóstico, então não tinha o ultrassom disponível. E com o sistema venoso profundo, essa veia safena parva ela pode terminar de 4 a 10 centímetros, em 42% e em 10 centímetros acima da prega do joelho, em 8,6%. Então, mostra que ela tem terminações também com o sistema venoso profundo. E a comunicação com a veia safena magna na perna proximal ou na coxa era uma porcentagem menor, em 3,4%. A junção safeno-poplítea, aquele problema que eu tive quando era o jovem cirurgião, ela pode estar entre 0 a 10 centímetros acima da prega poplítea, sendo que em 94,5% ela está nos primeiros 5 centímetros acima da prega. Além disso, a terminação da veia safena parva ela pode se dar em veias profundas da coxa. E essa distância, então, é maior ainda, vai de 6 a 21 centímetros acima da prega, sendo que em 70% dos casos que eles observaram, ela estava acima de 10 centímetros da prega poplítea. E quando ela termina na safena magna, diretamente na safena magna, essa distância era de 14 a 34 centímetros. Então, tinha todo esse espaço para ser procurado para procurar a desembocadura da veia safena. E a terminação da veia safena parva abaixo do joelho, ela se dava entre 0 a 13 centímetros
da prega, né? E acabava na safena magna. E sendo que das veias gastrocnêmicas, ela terminava em 1 a 12 centímetros abaixo da prega, mostrando que havia uma variabilidade bastante grande da terminação dessa veia. Os estudos de anatomia, somente feitos por esse autor, o Charles Kozinski, ele, de certo modo, trouxe uma luz para esse território, porque naquela época os anatomistas consideravam as extensões da veia safena acima da prega de joelho com variações de veia, e achava que não tinha nada a ver com a safena parva. Ele, juntando os trabalhos de alguns anatomistas, principalmente o trabalho de Giacomini, ele mostrou que essa veia ela tinha variações na sua terminação. Então, tinha terminações com a veia poplítea, terminações intersafênicas na prega, e tinha terminações da coxa, e principalmente essa terminação que foi descrita pelo Giacomini, que a veia safena parva terminava diretamente na veia safena magna, sem ter a junção safeno-poplítea aqui embaixo. Então, isso, de certo modo, começou a nortear os trabalhos de pesquisa com ultrassom. Um dos primeiros trabalhos que foram utilizando essas placas, que é a placa original do Kozinski, né, do trabalho dele, de 1926. O primeiro que apresentou foi o Nikos Lavropoulos, que todo mundo nós conhecemos. Ele fez isso daí em 2000, foram 200 casos, em que ele mostrou esse tipo de topografia que o Charles Kozinski demonstrou. A única coisa que acontece hoje em dia é que chamar a veia de Giacomini, qualquer extensão da veia safena parva para acima da prega, não é conveniente. Então, nessa nomenclatura conveniada em 2005, ela denomina essa extensão como sendo a extensão cranial da veia safena parva, né? Cranial Extension of Small Saphenous Veins, e não chama mais de Giacomini. O que nós vamos ver a seguir, que a Giacomini é uma das variações da safena parva acima da prega poplítea. Então, nós vamos nos basear nesse estudo que foi feito no serviço do professor Elias Abrão, também é um ex-doutorado meu, que faleceu precocemente, infelizmente, com esse grupo do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba. Foi feito pelos dois anatomistas, ultrassonografistas, o Aguinaldo de Oliveira e o Henrique Antônio Vidal. E o resto aqui é a primeira linha do time lá da Nossa Senhora das Graças. Então, esse trabalho é de fácil acesso, é do Jornal Vascular Brasileiro, ele é livre, pode ser tirado, não tem que pagar nada, e eu acho que ele traz bastante informações para quem se interessa pelo tema. Então, como é que ele classificou a terminação da veia safena parva? Ele chamou de tipo 1A, em 43% dos casos, aquela que terminam na prega ou até 9 centímetros da prega. Então, é uma coisa ou outra, né? Então, ter essa terminação exclusiva da veia safena parva é bastante frequente. Você vê que em 43% existe uma terminação, existe uma crosta da veia safena parva em direção à veia poplítea, junção safeno-poplítea. Então, esse é o tipo 1A. Esse tipo 1A, ele observou também que nessa crosta, ela pode receber uma veia que vem das veias musculares da coxa, mas que ela se dirige para a safena parva. Então, o que acontece? Nessa veia, que não é uma veia assim, não tem nome nenhum, mas é uma veia que pode eventualmente causar alguma confusão no ultrassonografista que não sabe da existência dela, porque o sentido do fluxo do sangue é em direção ao pé e não em direção à safena magna. Então, poderia se confundir com uma insuficiência de parva, quando, na realidade, é essa veia, que não é frequente. Você vê, o Giacomini descreveu essa veia em cerca de 14% dos casos, e nesse trabalho de Oliveira foi em 23% dos casos. Então, quer dizer, ela está presente ali.
E no trabalho anatômico do Giacomini, ele mostrou que as válvulas desta veia, particularmente, ela dirige o sangue para baixo, e não em direção ao coração. Então, isso pode causar uma confusão na hora de fazer ultrassom dessa região, quando essa veia está presente. O tipo 1B, ele mantém a crosta, a terminação da crosta ela vai variar de 0 a 10 centímetros, então é uma delas, né? Eu coloquei uma setinha aqui só para chamar a atenção, porque pode ser que se confunda aqui, então a pessoa não perceba a crosta dessa fenda, junção safena poplítea. Então ela é uma ou outra, né? Não são duas terminações, ou é uma terminação na prega ou terminação até 10 centímetros. E também a extensão dessa veia, da veia safena parva, ela se dirige para, além da crosta que a gente está vendo aqui, ela continua e vai para a safena magna, numa extensão de 14 a 34 centímetros. É uma delas, né? Não são as duas. Então, ela tem uma terminação da crosta e uma terminação que vai para a safena magna. Então, essa é chamada tipo 1B. O tipo 2 é aquela que não tem crosta de safena, né, aqui na terminação safena poplítea, e ela vai somente terminar nas veias da coxa, nas veias profundas da coxa, e numa extensão de 6 a 21 centímetros. Então, ele vai ter toda essa extensão para ter a terminação. Então, tem que acompanhar o ultrassom até aonde ela termina dentro da musculatura, né, nas veias profundas. Eventualmente, ela pode acabar na veia femoral, mas nessa descrição aqui do trabalho do Aguinaldo, ela termina dominantemente nas veias profundas da coxa, que estão no ramo das veias musculares. Nesta outra, que é chamada terminação tipo 2B, também ela não tem a junção safeno-poplítea, ela passa direto e ela vai terminar na musculatura dessas veias profundas da coxa, como a anterior, só que ela tem uma extensão para a safena magna. Então, é uma variante daquela que a gente já viu, né? Então, é uma ou outra, mas aqui ela pode terminar nesse território aqui, né, de 5 a 15 centímetros de veias profundas aqui da coxa, ou de 14 a 32 na safena magna. Então, é uma dessas terminações, né? Ou é essa daqui, ou é essa de cima. Então, ela também é tudo acima da safena, da prega. E o tipo 2C é o tipo que lembra aquela descrição feita por Giacomini. Então, ela passa direto não tem crosta, ela passa direto, não se comunica com veias profundas, ela vai direto para a veia safena magna, num segmento que vai de 18 a 32 centímetros acima da prega poplítea. Então, é uma ou outra, né, em termos de terminação. No tipo 3, são as terminações que se dá abaixo da prega poplítea. Então, ela vai terminar na veia safena magna, que é essa que está aqui medialmente na perna. Então, ela pode terminar entre 0 até 13 centímetros abaixo da prega poplítea. E o tipo 3B, ela vai terminar na veia gastrocnêmia, de 1 a 12 centímetros. Então, também é um tipo de terminação que não é muito frequente, mas que você pode encontrar na sua pesquisa. Então, vamos fazer um resuminho do que a gente viu até agora, e que é praticamente a mensagem. O tipo 1, que é aquelas veias que terminam na veia poplítea, vão dar 52% dos casos, tanto aquelas que ficam só na crosta, ou que pode ter algum ramo para a safena magna. Certo? O tipo 2 são as que vão para as veias da coxa. Isso acontece em 44%. Isso inclui as que terminam na coxa e aquelas que terminam também na safena magna. E o tipo 3 são aquelas que terminam na perna, abaixo da prega poplítea.
e que corresponde a 2,8% dos casos. Uma coisa que tem que se tomar cuidado é que, quando for fazer um exame com ultrassom das veias acima da prega, que pode haver alguma certa dificuldade, a pessoa pode ser mais gorda, ou a musculatura mais desenvolvida, então pode ter uma dificuldade para se encontrar a terminação quando ela ocorre em veias profundas da coxa. Então, tem que ter atenção para isso, porque a veia tem que terminar em algum lugar. Ela não pode morrer assim, sem mais nem menos. Você tem que ir até o fim, então, eventualmente, você pode ter alguma dificuldade quando a perna é meia gorda ou a musculatura é muito desenvolvida. Outra coisa interessante que também foi observado nesse estudo é que o tipo, aqueles 1, 2, 3, em relação ao membro direito e ao membro esquerdo, ele só apresentava a mesma configuração em 59% dos casos. Enquanto que aqueles subtipos, o A, B, C, ele só foi observado em 37% dos casos. Então, quem acha que a perna direita é igual à perna esquerda, pode tirar o cavalo da chuva, porque vai haver diferença. Então, não é porque a perna direita tem uma terminação, ela vai ter na perna esquerda também. Não, aqui ainda tem mais um. E uma observação interessante também que foi vista, que é uma raridade, né, porque 0,4%, é que a veia vai ter uma duplicidade de terminação. Então, a veia se bifurcava, tipo um V, né? Que uma terminava na junção safena-poplite e a outra ela para cima. Esse tipo de terminação é pouco frequente, então pode ser observada, né? Mas não é o que a gente vai sempre observar, né? Geralmente ela faz uma linha reta para a coxa e não uma bifurcação tipo um V. Eu acho que era isso. Aqui está o meu endereço, se vocês quiserem fazer algum contato, alguma dúvida, e recomendo que seja visto o trabalho da Íntegra, que tem bastante informações para quem se interessa pelo tema. Tudo bem, Marcondes? Está sem áudio, Marcondes. Professor Fausto, palestra fantástica, muito boa, muito esclarecedor. E esse estudo desse pessoal de Curitiba, eu conheço o grupo de lá, um pessoal muito sério. Eu quero cumprimentar o doutor Fernando Vega, que está na sala. Tudo bem? E abrir para o debate, né? Vou pedir primeiramente a doutora Cláudia para fazer o comentário da aula do Fausto. Seja breve, em 1 minuto, por favor. E o que você achou da aula? Você tem alguma pergunta? Cláudia, de pé, né? Não tem... Doutor Fausto é unanimidade. Obrigada por essa aula. A primeira coisa que eu fiz, doutor Fausto, é ir atrás desse trabalho da CEIDA. Inclusive, depois, em privado, eu peço pelo e-mail. Não consegui o texto integral. Mas eu tenho muitas... O senhor realmente tem muitas coisas. Queria comentar que tem um estudo, um paper aí de 2023 do grupo, do Instituto Venen Praxis, né, em Wunstorf, que é liderado pela Érica Mendonça. Saiu agora no jornal Vascular Linfático. Se Deus quiser, eu pretendo ir lá treinar em dezembro agora. E que ele mostra muito maravilhosamente bem essa junção e as repercussões nos tratamentos. Porque hoje, quando a gente tem um tratamento endovascular, a maior preocupação é chegar até a parva e não lesar o sistema profundo. E como o doutor Fausto falou, existe nesse imaginário assim, basta eu não chegar na poplite. Porém, tem várias terminações em que as gastrocnêmias drenam na parva, e que para você fazer uma ablação, por exemplo, uma termoablação, você tem que respeitar esse limite das gastrocnêmias, e não da poplítea. E isso é desafio, porque nem sempre isso é tão claro, e o risco de fazer uma termoablação invadia o sistema profundo através das gastrocnêmias. Se eu pudesse, eu não vou ter esse tempo, se eu pudesse, eu abriria a tela aqui para mostrar. Eu mostrei isso no curso de procedimento ecoguiado agora no Brasileiro, em setembro. Então, os meus parabéns. Acho que esse é um comentário que eu acho relevante. O outro é um caso clínico que eu tenho. Se eu tiver um tempinho a mais, eu trago também um caso muito interessante com incompetência da parva. Eu fiz um tratamento baseado na técnica Asval, de preservação de safena.
Obrigada, Marcondes. Obrigada, doutor Fausto. Obrigada a todos. Aí, esse comentário da Cláudia é importante, porque é o seguinte, essas ablações têm que ser feitas sempre com o controle do ultrassom. Então, você não pode fazer uma coisa às cegas, né? E aí tem outro aspecto também, que nessas ablações, você tem o nervo sural que passa do lado da veia safena parva. Então, dependendo da intensidade dessa ablação, você pode provocar uma lesão neurológica nessa aí. Esse é um nervo que é dominantemente sensitivo. Então, ele incomoda muito quando ele é lesado. Então, quando a gente quando tinha aqueles problemas cirúrgicos, né, de ressecar, de extirpar a parva, a gente sempre tomava muito cuidado e, às vezes, não retirava a parva inteira até o maléolo. A gente tirava até ao nível do gasto quirênio e deixava o resto da veia lá para baixo para evitar a lesão do nervo. Então, isso é bastante importante. Agora eu vou pedir ao doutor Fernando Vega para fazer comentário em 1 minuto da aula do professor Fausto. Por favor, doutor Fernando. Gracias por la invitación y felicidades, profesor Fausto, excelente presentación. Considero que la safena parva tiene su principal manifestación abajo. Como decía la doctora Claudia, la llegada de las venas del gastrocnemio y las venas soleares, a veces directo en la vena poplitea, otras veces a través de una rama. Y esto, cuando drenan en safena menor, es cuando tenemos una obstrucción al flujo en general. Entonces, es muy interesante los tipos de safena que tenemos, terminaciones altas. Todas las uniones intersafenianas, principalmente Giacomini, como ha explicado el profesor, o tenemos más abajo, son importantes porque desvían el flujo de la safena parva. Safena parva viene del flujo y se transmite muchas veces a safena mayor, safena magna. Entonces, muy interesante, concuerdo en todo lo que han dicho y la significada clínica de esta safena menor es muchas y para mí lo que más veo, acabo de ver 2 días, la úlcera venosa de la cara externa. Tenemos que corregir el reflujo en safena parva en la parte distal. A veces requiere en la parte superior, pero la manifestación clínica la vemos en la pierna, ¿verdad? En la úlcera. Y muchas gracias. Muito bem. Doutor Fernando Fassini, Felipe Fassini, por favor. Quer fazer algum comentário? Boa noite, tudo bom? Eu estou sem câmera aqui, que eu estou com uma internet devagar. Parabéns, professor Fausto, pela palestra. Se falou muito sobre a intersafênica, Giacomini, e eu só queria lembrar que tem uma coisa que é bem importante para a gente saber da Giacomini, é que o fluxo normal dela muitas vezes é para baixo, que acho que foi até comentado sobre as válvulas, né? E uma outra coisa muito importante das intersafênicas é saber se elas estão abaixo de uma fáscia ou acima, porque muitas vezes o pessoal dá laudo de safena Giacomini com refluxo, que é para baixo, que na verdade é uma veia normal, tá? Eu tenho visto isso bastante. Agora, já se ela está acima de fáscia e se torna uma veia cutânea, normalmente ela já pode ter problema com refluxo, só para lembrar isso, assim, mas uma palestra é maravilhosa e é um assunto muito pertinente também. Obrigado, Felipe. Nós vamos passar agora para os casos clínicos. Doutor Giovanni Souto, eu vou pedir para você comentar os casos clínicos, tá? Eu vou pedir à doutora Vívia. Doutor Giovanni, só 1 minuto para você vai comentar os casos clínicos, tá? Primeiro ela vai apresentar o caso clínico. Doutora Vívia, por favor, apresente o seu caso. Estão vendo a minha tela? Não. Não? Então, vamos tentar aqui de novo.
Acho que agora vai. Agora estão, né? Começando. Sim, estamos bem. Bem, o meu caso não é de variação safena-par. O meu caso é a confusão de insuficiência de safena parva ou da própria veia safena parva com a veia sural. Esse caso aqui é uma paciente que clinicamente poderia ser uma insuficiência de parva ou de sural. E aí a gente tem aqui a veia safena parva e o nervo sural aqui, bem rente a safena parva, como o doutor Fausto falou. Aí eu fiz uma cartografia aqui para a gente ver, né? A gente tem o cutâneo lateral, o cutâneo medial, e eles se juntam e dão o sural. Ou sural medial, sural lateral. O sural lateral sai do fibular, o medial aqui do tibial, se juntam e formam o sural no terço distal, mais ou menos, da perna, e vai acompanhando a safena parva até lá o maléu. E aí, a gente tem essa imagem no ultrassom da safena parva e a veia sural logo abaixo. E aí, eu fiz um desenhinho esquemático aqui para a gente ver. Essa foto não é minha. Por que eu resolvi falar disso? Porque às vezes me mandam foto no WhatsApp me perguntando que veia é essa. O nervo sural está aqui do ladinho. E aí eu explico a veia sural, tal, e aí às vezes ainda ficam na dúvida, né? E aqui tem o outro desenho esquemático do sural. Como eu falei, ele vindo aqui até embaixo. Então, é mais para esclarecer e para dizer que, graças ao avanço da tecnologia, que na minha época não existia, quando eu comecei a aprender Doppler, a gente não tinha isso. Da gente poder mandar uma foto para o colega e ele ajudar a socorrer. O segundo ponto é que a gente, às vezes, apedreja o colega. Não, porque não sabe, porque o laudo é ruim, porque não sei o quê. São níveis diferentes de aprendizado. A gente não pode ser tolerante com o erro, mas a gente precisa ser tolerante com o aprendizado. Nós já passamos pela fase do não saber. E hoje estamos mais à frente. Mais tarde descobriremos que ainda estamos atrás, porque é um constante aprendizado. Então, estamos todos juntos nesse caminho de aprendizado. Hoje aí aprendi na aula do Dr. Fausto, e já faço o Doppler há 20 anos, e vamos continuar todos aprendendo, podendo um pedir socorro ao outro em qualquer momento. Vou pedir o Dr. Giovanni Soto para fazer um comentário. Kennedy, só um minutinho, eu já abro para você, tá? Deixa o Giovanni comentar. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, gracias. Noches allá en Brasil. Gracias por la invitación. Como dice la doctora Viviana, son casos que uno va aprendiendo y al día a día que te aparecen casos nuevos, crees que ya aprendiste todo y el día de mañana te llega un caso que dices, ¿ahora qué voy a hacer con este paciente? En este caso lo que presenta pues, es esa dilatación o ese problema de su vena safena parva, pero al parecer es una lesión también ahí en el nervio, que es donde decimos, lo hemos comentado, creo que ya lo comentamos en la anterior vez, que hay que ver qué le vas a hacer, porque si a ese paciente le quieres meter láser y ese nervio está muy cerca de la safena parva, puedes lesionar el nervio, al final va a ser mayor la molestia, mayor la lesión que le vas a ocasionar por haber cerrado mediante láser esa safena. Eso ya tiene que valorar de dónde viene el flujo, hacia dónde está, si está fugando o no está fugando, qué dirección tiene, y valorar si con una ligadura es más que suficiente, aplicar pequeñas dosis de polidocanol para ir cerrando su vena safena, y lo principal, no lastimar o no dañar más a ese paciente. En este caso no se ve que es un paciente
muy grande de edad, por no sé cuántos años tiene, doctora, el paciente que presentó, la edad. Quantos anos? Sim, esse caso que eu mostrei, da foto da perna, fui eu que fiz o exame. E era uma insuficiência de safena parva, não tinha insuficiência de veia sural. Eu só coloquei porque clinicamente faz essa confusão. Okay. No exame também faz confusão, ou porque confundem uma veia com a outra, ou porque nem sabem qual é essa veia que está logo abaixo. Só para esclarecer isso. Não fui eu que tratei o paciente. Okay. Eu só fiz o exame. O paciente tinha 48 anos. Ok, con mayor razón es lo que hice. Hay que saber qué tipo de manejo le vamos a dar a este tipo de pacientes, porque mucho va a depender de la edad. Si es un paciente joven, pues hay que tratar de ayudarlo a que mejore, porque todavía tiene mucha actividad física. Si es un paciente menos de 55 años hacia abajo, 60 años, es una persona que aún tiene mucha actividad. Entonces hay que buscar que tenga funcionalidad y poderle hacerlo mejor para tratar esa vena, pero sin lesionar el nervio. Un paciente ya mayor de 70, 80 años, pues hay que hacer mejor un manejo conservador, a hacerle algo, porque puede ser que sea más el daño que le hagamos a ese tipo de pacientes. Muito bem. Doutor Fernando. Gracias. Concuerdo con la doctora. Es importante definir y aprender a ver las imágenes. En este caso vemos dos venas, corte transversal, y podría ser confusivo para nuestros nuevos doctores sin experiencia, pero podemos seguir con ultrasonido toda la vena para ir valorando en cada segmento y poder definir cuál es la vena que estamos estudiando, la vena que está dañada. Y, por supuesto, cuidar el nervio, cuidar todo, como dice el doctor Giovanni, pero es muy importante reflexionar que a veces las imágenes son muy parecidas. Concuerdo con la doctora. Fala aí, Faustão. Aí é o seguinte, acho que essa imagem é muito interessante. Eu não sei se você está com esse paciente acessível ainda, porque aí seria interessante você levar o exame para a coxa e ver se isso daí não tem uma relação com a veia do ciático, né? Se é uma extensão da veia ciática. Isso é também um diagnóstico que passa batido, e às vezes a pessoa tem muita dor na perna, incomoda, tudo, você olha, não tem variz nenhuma, e quando você vai examinar, procurar parva, coisa parecida, você acha uma veia dilatada em todo o meio ciático. Talvez nesse caso, como ele ficou bem evidente, que não é um achado comum, né? Então seria interessante procurar a veia do nervo ciático. Dr. Kennedy tinha levantado a mão, por favor, se manifeste. Bom, vamos lá, vamos prosseguir. Agora vamos mostrar a doutora Ana, está aí? Estou. Por favor, Ana, o seu caso clínico. Vou abrir aqui. Doutora Ana é cirurgiã vascular em São Paulo, professora de ultrassonografia e uma exímia cirurgiã vascular. Oi, Ana. Gente, vamos ver se eu descubro como compartilha isso aqui. É uma setinha que tem dentro de um quadradinho do lado da mão. Embaixo. Tem embaixo, tem... Já achei. É que estou no Mac, aí ele pede 1 milhão de autorizações. Você nunca usou o Zoom no Mac? Esse não é Zoom, né? Zoom, não, acho que é isso. Não, é Google Meet. O problema não é esse, o problema é ele compartilhar no computador, ele não deixa compartilhar. Não deixa? Então precisa pedir um serviço de segurança que tem no ajuste. Eu vou tentar arrumar aqui, peraí.
Você entrou aí tem a janela e tem a tela inteira. Põe na janela que você consegue ver o PowerPoint. Cláudio, o seu caso também está na agulha aí, se tiver, quanto a Ana. Você queria mostrar? Falou para mim? Você queria mostrar um caso? Às vezes a Ana... Então, eu posso compartilhar aqui na minha tela? Pode, Ana, só um minuto. Estamos aguardando aqui. Como é que é? Estamos aguardando. Entrou. Ela entrou. A Ana entrou. Daqui a pouquinho, Cláudia. Só para o modo de apresentação agora. Isso, está tudo certo, Ana. Está sem som, né? Nós não estamos ouvindo ela. Conseguiu compartilhar, mas não está... Ana, você está sem microfone desligado, provavelmente. Nós estamos vendo o seu caso clínico, mas não estamos conseguindo ouvir você. Agora sim, né? Agora sim, por favor. Nossa, é um bloqueio de tudo aqui para não ter. É impressionante, ele bloqueia tudo. Mas vamos lá. Caso clínico, agora. Vamos lá. Vou tentar voltar na tela cheia, vamos ver se ele deixa. Se der command return, ele entra. Tá aparecendo? Tá aparecendo, pode falar. Foi uma paciente com CCV CAP3, então tinha edema, dor, peso, enfim, bastante sintomática. Na verdade, essa paciente, ela chegou para mim porque ela era irmã de um outro paciente meu, masculino, que foi operado, foi feito um laser, uma ablação térmica de safena parva, e ela acabou passando com outro profissional, enfim, fez o exame, viu que era algo, né, na cabeça dela era igual ao do irmão, então que ela queria fazer a mesma técnica cirúrgica minimamente invasiva, acabou vindo para mim para avaliar. Ela chegou com um Doppler, um mapeamento externo, que laudava uma insuficiência da safena parva esquerda em toda a extensão. Falava que a veia era toda dilatada, tinha uma junção, relatava uma junção safenopoplítea, mas não dava mais detalhes, e além das varizes tributárias. Então, lembrando, né, tudo que a gente já conversou aí, que o professor Fausto falou, as primeiras coisas que vieram na minha cabeça foi o que eu programaria de tratamento, se essa paciente estaria realmente apta para esse tratamento minimamente invasivo, que era o que ela veio interessada em fazer, porque era só furia, se recuperar rápido, enfim. Então, assim, os pontos que precisavam ser analisados é se realmente ela tinha essa junção safenopoplítea, ou eventualmente se tinha uma extensão cranial, né? Lembrar que até a maioria drena até 7 centímetros acima da interlinha. Quando você tem uma safena parva que se estende mais de 7 centímetros, a chance dela ser uma extensão cranial é muito alta mesmo. Pensar nas variações anatômicas do próprio Giacomini. E uma outra variação que a gente acabou não falando ainda hoje, ou pelo menos eu não percebi se a gente falou, seria a hipoplasia ou aplasia do terço proximal da safena parva. Às vezes a gente coloca o transdutor na interlinha, fica ali olhando o compartimento safênico e não acha nada dentro, não enxerga, enfim, e a gente acaba localizando a veia, meio que parece que surge na tela a partir do terço médio proximal da perna, dentro do compartimento facial, e para cima a gente não identifica nada. Então, lembrar dessa outra variação. A ideia que eu tinha na minha cabeça, então, pelo laudo que eu recebi, é que é um paciente que tinha uma junção safenopoplítea dilatada, com segmento de veia safena parva todo insuficiente até o tornozelo. A ideia era fazer uma termoablação.
essa é uma cartografia, aqui pensando no eu raciocinando, né? Essa cartografia não existia porque o exame era de fora, mas eu pensando que na estratégia de tratamento era basicamente isso que estava laudado. Então a paciente tinha uma safena parva insuficiente em toda a perna, uma junção safenopoplítea que não estava bem determinado em que altura se encontrava, mas que estava dilatada também. E as medidas com dilatações, inclusive uma dilatação proximal bastante significativa para a safena parva. A gente sabe que a escolha da técnica cirúrgica, ela depende dos achados do ultrassom, né, influencia muito o que a gente vai fazer de melhor, o que a gente vai oferecer de melhor para o paciente, dependendo daquilo que o paciente demanda, o que ele se interessa no sentido de recuperação, incisões, cirurgias minimamente invasivas, mas também as condições anatômicas e clínicas hemodinâmicas que ele apresenta para a gente poder corresponder àquilo que ele espera. Então, a ideia inicial, a programação cirúrgica era uma ablação térmica, com uma punção de sal da safena e toda a ablação. Entretanto, na demarcação pré-cirúrgica, a imagem que essa paciente apresentou para mim era essa, né? Ela tinha varizes de tronco safeno. Ou seja, o nosso sonho da cirurgia minimamente invasiva com termoablação, ou qualquer coisa que eu tivesse que subir uma fibra, um guia, ou um flebo extrator que fosse, dentro desse contexto de varizes de tronco, que é um sinal de doença grave, normalmente envolve menos de 5%, dependendo da literatura, 2%, dependendo da literatura, menos de 5% dos pacientes, mas, enfim, é algo mais raro e que tem uma conotação de gravidade da doença, está relacionado com a gravidade da insuficiência venosa, né? Então, veja que a gente estava com uma estratégia mais ou menos montada para submeter essa paciente a um tratamento minimamente invasivo. Aqui tem um outro corte mostrando a variação do sistema venoso profundo, mas mais aqui em cima vocês podem ver, a caixinha ficou baixa aqui, mas vocês estão vendo aqui as varizes do tronco safeno. E depois, então, obviamente a estratégia a gente teve que mudar em função dessa anatomia, e a proposta então foi de se fazer uma espuma ecoguiada, uma espuma 3%, e tentar obliterar o máximo possível essa paciente, ciente de que, eventualmente, ela deveria ser submetida a complementos, especialmente porque ela tinha bastante dilatação nesse segmento médio proximal. Então, esse aqui é o controle pós-espuma. Aqui está escrito 2 meses, mas não há 2 meses não, viu, gente? É 1 mês, controle pós-espuma. A varize de tronco estava com esse segmento mais dilatado, a gente conseguiu uma obliteração. Aqui estão demonstrando para vocês as imagens. Você pode ver que mais para baixo, a safena, ela fazia já mais um... Tudo bem que aqui também está pós-ablação, ela tinha menos tortuosidades, vamos dizer assim. Aqui já ficou um pouco mais retificado porque foi pós-tratamento. Mas aí ela ainda tem um segmento distal, ó, com bastante tortuosidade, e ainda vai precisar de complemento. Então, a ideia é que essa paciente seja submetida a mais pelo menos uma, ou quantas sessões forem necessárias para que a gente consiga a obliteração completa e alívio dos sintomas. A gente acabou interrompendo o tratamento aí porque ela fez um diagnóstico de CA de mama, então está em stand-by. Em princípio, é isso. Muito bem. Parabéns. Doutor Giovanni Souto, por favor, faça seus comentários. Muchas felicidades, doctora. Son, como platicamos ahora con la doctora Viviana, son casos en los que hay que valorar perfectamente al paciente, ver qué edad tiene, a qué se dedica o qué actividades realiza esa persona para ver cuál es el mejor tratamiento o el mejor manejo que se le debe dar. Como usted dijo, si se le puede dar láser, se le puede aplicar espuma. Como usted dice que si se aplica espuma hay que ver cuántas sesiones y cada que le va a dar una sesión de escleroterapia ecoguiada, porque sabemos que a veces vasos grandes con una sola sesión de escleroterapia no se llegan a cerrar. Pero ¿cuál es lo principal? Avisarle o explicarle bien a estos pacientes que con una sola sesión no van a quedar, que tienen que tener unas sesiones consecutivas, pero hay que saber bien en qué momento volver a dar su segunda, tercera, cuarta o hasta quinta sesión para poder obliterar todo ese tronco venoso que esté afectado. Porque luego a veces los pacientes
como se siguen viendo la dilatación, la tortuosidad de las venas, piensan que el tratamiento no está funcionando y a veces quieren que en una semana, en 15 días ya esté dando otra sesión, cuando sabemos que si las damos muy seguidas, en lugar de ocasionar una fibrosis o una lesión del vaso, vamos a terminar ocasionando nosotros una trombosis y va a ser dolorosa para el paciente. Entonces, siempre hacerlo cuando es así ecoguiada, hacerlo cada 25 a 30 días, bueno, es lo que yo recomiendo y veo que es lo que está estipulado, el tiempo que tarda de una sesión en otra en hacer daño, en lesionar la espuma, el endotelio. Pero felicidades, doctora. Buena presentación. Cláudia, algum comentário? Parabenizar, gostei muito do caso, é desafio, né? Eu fiquei na dúvida, Ana, às vezes a gente se confunde um pouco esse aspecto ultrassonográfico que você mostrou, parece aquela recidiva chamada strip track, né? Quando faz uma safenectomia cirúrgica, e aí é uma recidiva do canal, né? A gente vê muito isso no canal da safena magna, aquelas recidivas depois de anos pós-safenectomia. Então, mas ela não tinha manipulação cirúrgica nenhuma. Eu estou falando que, assim, foi bem parecido. É bem parecido. Você deixou claro isso aí. Parabéns, belo caso. Doutor Fernando Vega, algum comentário? Solo creo que son de estos casos tan interesantes que es importante saber qué tenemos a mano. No siempre tenemos láser, no siempre tenemos radiofrecuencia. Entonces, si disponemos de espuma, si disponemos de cirugía, con un buen diagnóstico de ultrasonido y clínico especialmente, podemos usar esta tecnología o esto que esté a nuestro alcance. La espuma, por ejemplo, universal, pero láser no. Cirugía, ver qué tipo de cirugía. Entonces, yo creo que está muy bien definir, como ha hecho en el caso, definir qué tengo a la mano, qué procedimiento puedo usar de acuerdo a mi paciente, de acuerdo a mis posibilidades, recursos, costo para el paciente, qué tengo para ofrecerlo mejor. Creo que la espuma, en este caso, como se ha hecho y algo de cirugía, estuvo muy bien. Sí. Cláudia, você quer, para a gente encerrar, mostrar seu caso? Eu posso mostrar rapidamente 1 minuto. Vou compartilhar a tela aqui, então. Vamos ver se vai dar certo, que eu estou no Mac também. Agora você falou, nós ficamos curiosos. Escolha o que compartilhar. Omite. Vamos ver se vai dar certo. O Renato levantou a mão e o Fausto. Espera aí só um pouquinho, Cláudia. Tá. Renato, você quer comentar alguma coisa agora? Desculpa. Boa noite. Eu gostei muito do caso. Eu só queria fazer uma pergunta para a Ana. Essa varizes do tronco, o laudo, às vezes, eu vejo muito varizes dentro do compartimento, em volta ali da safena pava. Está certo laudar varizes no compartimento da safena ou são varizes do tronco da safena? Assim, o que você precisa informar é que existem tortuosidades dentro do compartimento da safena. Eu não vi a imagem que você está me falando, mas nesse caso aí, acho que deu para perceber, né, que a gente tinha um vaso todo, a safena toda varicosa, vamos dizer assim, que é a varize do tronco. Mas eu já vi, especialmente como nesses casos que a Cláudia falou, que é um paciente que tem manipulação anterior, ele faz como se fosse dentro do compartimento, como se fosse umas serpentinhas, assim, umas cobrinhas, e aí a gente não vai falar varizes do tronco, né? Então, depende um pouco do contexto. Mas a informação para o cirurgião, para quem está recebendo o teu laudo, precisa ser sinalizado de alguma forma que ele tem vasos tortuosos dentro do compartimento, querendo dizer assim, você não vai conseguir subir nada aí num trajeto linear, né? Nem flebo extrator, nem radiofrequência, nem fibra de laser. Muito obrigado. Fausto.
É uma pergunta e um comentário. Como essa veia é volumosa, houve necessidade de fazer drenagem da mesma na sequência, uma semana, 15 dias, coisa desse tipo? Então, essa paciente, eu fiz a espuma ecoguiada no centro cirúrgico, porque ela tinha outras varizes, né? Estava programado para o tratamento cirúrgico, então tinha outras. Então, assim, incrivelmente, eu também achei que ia precisar manipular, porque ela tinha uma grande dilatação, especialmente nesse terço proximal. Mas não foi preciso. Eu fiz compressão excêntrica e concêntrica, né? Então, imediatamente depois, ela ficou com com a meia celeste, ainda 35 milímetros por cima disso, e eu não precisei intervir. Na verdade, eu vou precisar naquele segmento mais distal que não fechou, mas de drenar, não, foi muito bom o resultado. Assim. Então, eu acho que isso é exatamente o que eu queria comentar, o comentário depois. Aquele segmento distal, a gente via muito na cirurgia, que tem uma perfurante que ela está bem abaixo da musculatura do gêmeo. Então, ali é uma perfurante constante que está lá. Então, pode ser que seja ela o ponto de refluxo. Precisa dar uma boa pesquisada com o ultrassom para ver se tem essa perfurante presente ou não. Que geralmente é uma perfurante constante, que ela sai da barba e vai para o sistema nervoso profundo. Isso é só uma sugestão para no seu acompanhamento dessa paciente. Vou dar uma espiadinha nela, depois eu conto para vocês se eu achei uma coisa diferente. E aí, Cláudia, não consegui. Eu não sei, na minha tela está aparecendo aí a imagem, mas eu acho que vocês estão vendo uma tela. É que você tem que pegar a janela, não pega a tela inteira, senão ela mostra isso daqui. Então me explica aí. Não, sai, abre a coisa e sai de compartilhar de novo. De novo. E daí você vai ler lá janela. Aí você vai lá na janela. Na janela e clica no PowerPoint. Vamos lá, ver se vai dar certo. Deixei vocês curiosos, né? Agora, se eu não conseguir... Agora tem que pagar... Nossa, janela. Compartilhar. Estou pedindo para compartilhar a janela aqui e... Não, é isso, clica na janela e vê o que aparece. Então, eu cliquei na janela e o compartilhar não está ativado. Deixa eu ver aqui. Está no Mac, Cláudia? Está no Mac. Você vai ter que ir nas preferências lá para liberar pela atualização, ele fica bloqueando. Abriu as preferências, segurança e privacidade, é isso? Isso aí, você vai autorizar o compartilhamento do PowerPoint. É PowerPoint, né? Ou EndNote, não sei o que você está usando. Já estou com a privacidade aberta aqui, aí eu faço comando. Aí vai aparecer o PowerPoint ou o Google, alguma janela que está bloqueada, tá? Tipo um pininho desligado, você tem que clicar nele para ficar ativo, para ele deixar compartilhar. Mas sabe o que está acontecendo? É que ele não está... Ele não está aceitando clicar. Ah, não está deixando? Sobre o serviço. Como é que é complexo? É complexo. Pronto. Espera aí que ele está pedindo a senha aqui. Vamos ver se vai dar certo. Isso, é isso mesmo. Vai pedir a senha. Desbloquear. Porque primeiro tem que soltar o cadeado. Não é isso? Isso. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu cliquei o Google Chrome. Vamos ver se vai dar certo. Compartilhar. Ai, é duro, né, quando acontece. Estou na janela. Vou voltar na segurança, gente. Se não der, fica para a próxima. Envia ele por e-mail para a gente, para algum de nós, ou então pelo WhatsApp, a gente abre para você. Manda no meu zap aqui que eu abro para você. Beleza. Estou com o meu zap na tela.
Chegando aí, Marcondes. Tá bom. Mandei 3 coisas. Mandei o artigo que eu citei, que é o grupo lá da Alemanha, que abaixo do Dr. Fausto, né? Do Dr. Fausto é o número 1. Abaixo do Dr. Fausto, esse artigo, para mim, é a coisa mais perfeita que eu vi na anatomia da safena parva e também na implicação para os procedimentos de termoablação. Isso aqui ajuda você? Eu posso disso. São 3 coisas que eu mandei. Agora, esse caso é uma paciente de cerca de 50 anos, que ela tem, aí vocês estão vendo, direita e esquerda, um CEAP2 à direita, 3 à direita e 4 e 2 à esquerda. A esquerda é mais leve, a direita ela tem mais edema, mas não tem skin change. Então, uma paciente que tinha sintomas clássicos de variz e tinha essa apresentação. Vou falar do membro inferior direito. Tem a data aí do exame, Marcondes, para o pessoal ver? 23 de fevereiro de 2022. E os meus pacientes já têm cerca de 10 anos, eu tenho a lógica de preservação da safena, a paciente é jovem, tem 50 anos, e não é CEAP avançado, ou seja, 3 para baixo. A minha proposta é sempre ser o mais conservador, revertendo o sintoma e melhorando a aparência também, a parte cosmética. Então, propus para ela o quê? Fazer uma desconexão, falar que, assim, a Asval tem cerca de 10 anos que eu desenvolvo esse método, e eu também treinei com o Felipe Fassini a lógica da Shiva. Então, esse método aí foi uma mistura dos dois, tá? A gente ia trabalhar a coluna hidrostática, que você tem uma conexão da magna com a parva, fazendo essa desconexão, um segmento aí dessa veia intersafênica, e tirar o reservatório varicoso, tá? E aí, qual não foi... Eu ia avisar para essa paciente, olha, a gente pode seguir para eliminar a sua safena parva, esse é o pior problema. Mostra aí no rodapé desse exame, Marcondes, por favor, os diâmetros da safena parva. Você está dando para vocês verem 9,5, 7,2 e 4,8, tá? Então, assim, a paciente vai para a técnica e é avisada que ela pode precisar de chegar à ablação. Vai depender da resposta. E aí tem o rascunho aí desse ano, tem mais ou menos um pouco mais de um ano. A outra imagem é um rascunho do exame dela mais recente. Ele não está bonito. 2 de outubro de 2013. Isso. Então, assim, aumentando, vou mostrar só a direita. Essa paciente, assim, reverteu totalmente o sintoma. A parte cosmética está maravilhosa. Eu tenho aqui, não sei se vai dar tempo, eu tenho essas fotos para mostrar. Está maravilhosa. Ajudou que meus pacientes estão sempre fazendo exercício e eu peço a eles para cooperar também. Acabou perdendo como 6 a 8 quilos. E qual não foi a minha surpresa? Porque eu pensei assim, ela vai aliviar um pouco. Né? Ela aumentou um pouquinho a extensão do refluxo na magna e ela teve essa melhora na safena parva direita. Eu queria que mostrasse os diâmetros. Falar que isso é uma recidiva ultrassonográfica que eu estou vendo, clinicamente não tem aparência e não tem sintoma. E os diâmetros caíram para 6,0, 4,7, 4,8. E a paciente cosmeticamente está maravilhosa. Se tiver tempo, se vocês quiserem, a prova, as fotos estão aqui, é só eu buscar. Então, assim, e eu falei com ela, dentro de 1 a 3 anos, está planejada uma outra Asval, em que esse ramo aí, aos 55, vai ser ablado, eu vou fazer uma nova Asval, preservando todas as safenas dela. Então, assim, eu vou colocar para vocês que, quando eu comecei a trabalhar com o pensamento de preservação de safena,
eu não fazia casos avançados assim. Esse é um caso mais extremo. Mas a gente vai ganhando, e eu posso dizer para você, se é uma mistura da lógica da Shiva com a Asval, não sei se o Felipe Facini está aí, e para mim, assim, foi surpreendente, porque eu não esperava que essa parva, com essa apresentação, tivesse uma resposta tão boa. Isso aí tem mais ou menos um ano. Aí o comentário de vocês. E certamente eu penso que a ablação também seria uma possibilidade aqui. Doutor Fernando Vega, por favor. Bueno, es muy, muy interesante esto del reflujo de la safena menor. Y el artículo es pues interesante porque usualmente todos enfocamos en safena mayor. Y cuando este reflujo viene de arriba de la safena mayor, se junta a la safena menor, a veces vuelve loca la cabeza. Entonces, lo que mostraba la doctora en las imágenes de cartografía, es muy importante este dibujo previo porque nos permite hacer el diagnóstico, el plan de tratamiento, un plan adecuado, completo. Tengo un caso, igual se hizo una úlcera, se trabajó la safena mayor, tenía el reflujo de la safena menor comunicado y no curaba, ¿no? Entonces, es importante esto de la cartografía y el artículo muy interesante, doctora. Gracias. Obrigada. Giovanni Soto. Doctora, pues felicidades. Son casos, son cosas que cada vez se hacen para mí. Decimos que no son muy frecuentes, pero creo que cada vez que nos metemos más al ultrasonido y cada vez que valoramos más a nuestros pacientes, nos vamos dando cuenta que este tipo de patologías, este tipo de variantes, este tipo de problemas son más comunes de lo que decíamos. Tan solo nos podemos ir tan sencillo. Antes que se decía, la unión, bueno, yo digo que hoy en día está mal dicho que sigamos diciendo unión safenopopitlia, porque si ya nos damos cuenta de lo que presentó el doctor Fausto y a lo que estamos viendo nosotros cada día, el 50% solo terminan en la popitlia. Si revisamos y empezamos a ver a nuestros pacientes, solo y va del 40 al 60 que termina en la popitlia, y el otro 40 o hasta 60% puede ser terminación alta, por debajo, y son variantes que y tenemos que cambiarlas porque a nuestros alumnos, a los nuevos médicos que vienen, debemos de quitar, yo creo que bueno, para mí sería como cambiar variantes anatómicas, ya debería de quedar de la safena menor o safena parva, porque en realidad nos damos cuenta que no todas terminan así, y los alumnos o los médicos que van empezando en este camino, afuera quieren encontrar que la safena parva termine en la popitlia. Y si no termina en la popitlia, andan confundiéndolas con las gastrocnemias, andan pensando que esa es, y ese tipo de imágenes lo reportan como safena parva en terminación en la popitlia, y no es la parva, son las gastrocnemias o cualquier otra, o una variante, y se reporta. Ese tipo de artículos es muy bueno, y como dice el doctor Vega, te llegan esos casos, te empieza a romper la cabeza y no sabes cómo lo vas a manejar, si ya se comunicó la safena magna con la parva y cómo le vas a dar manejo. Muchas felicidades, doctora. Obrigada. Nós estamos com exatamente 1 hora de reunião, eu acho que já podemos encerrar. Fausto, você tem alguma coisa para falar? Alguém tem alguma pergunta? Não, achei que foi muito boa a reunião, bastante informação, troca de experiências, né? Eu acho que é essa que é a finalidade desse tipo de encontro, que facilita a informação de um para o outro, a experiência de um ou de outro, mas que no final todo mundo ganha. Então, acho que isso é o que vale a pena de reunião. Que bom. Que bom. Então é isso, nós estamos encerrando. Muito obrigado, doutor Vega. Muito obrigado, doutor Giovanni, Ana, Vivian, Cláudia, Valentina. Prazer. Bom final de semana para todos. Um prazer muito grande. Até logo aí. Boa noite. Gente, obrigada. Prazer. Obrigado.